A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. É o que alerta a ONU. No mercado de trabalho, negros e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais vulneráveis ao assédio moral, afirma o Ministério Público do Trabalho. E sabe por que isso acontece? Isso vem desde a época da escravatura e também após a abolição. Os negros sofreram muito naquela época, pois depois da abolição eles não tinham os mesmos direitos trabalhistas que os brancos. Ou seja, a maioria dos negros não conseguiam um emprego por causa da sua cor, já que naquela época havia muito preconceito. Sendo assim, às vezes os antigos escravos voltavam a ser escravos dos mesmos fazendeiros ou proprietários de terra, pois assim, mesmo com qualidade de vida subhumanas, pelo menos eles tinham às vezes um prato de comida ou um lugar para viver. Tudo isso que falei podia ser uma triste história que aconteceu no passado, né? Mas infelizmente não é. Hoje em dia também acontece isso, mas de uma forma mais discreta. Sendo assim, muitos negros sofrem hoje em dia. Ou seja, ganhando menos do que um branco ganha, tendo trabalhos que outras pessoas não gostariam de ter. Mas calma um pouco, de que país estamos falando? Brasil. Mas a grande pergunta: quando as correntes irão quebrar? Quando as correntes irão quebrar? Concluir a educação básica ainda é uma realidade distante para muitos jovens brasileiros, mas o problema atinge com maior intensidade a população negra. Ser negro no Brasil aumenta a chance de exclusão escolar, e com isso vem o abandono escolar, que é uma dificuldade muito grande que tem forte relação com as altas taxas de reprovação. O acesso à educação de qualidade é um direito de todos os brasileiros, mas, na prática, sabemos que isso não acontece. Após 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, a desigualdade racial ainda persiste na nossa sociedade e, portanto, também dentro da escola pública. Resultados indicaram que 30% da população negra não completava o ensino fundamental antes dos 16 anos. Além disso, só 56,8% da população preta e 57,8% da parda entre 15 e 17 anos continuavam no ensino médio. Mortalidade de recém-nascidos e DST são problemas evitáveis que negros enfrentam frequentemente. A população negra não é uma população doente. O grupo é mais vulnerável às doenças porque está sob maior influência dos problemas sociais. 80% da população que só tem o SUS como plano de saúde é negra. O racismo não é uma questão vinculada ao SUS. Na rede privada, o racismo também está presente. Rafaela, de 15 anos, deu entrada em um hospital público para dar à luz. O parto começou às 3 horas de um sábado e a equipe médica não mediu a pressão arterial dela nenhuma vez até às 14 horas. A garota teve eclâmpsia e foi levada ao centro cirúrgico. Lá teve hemorragia. O bebê nasceu, mas a mãe nem chegou a vê-lo. Rafaela era negra. A morte dela poderia ter sido evitada. Há algumas explicações para a desigualdade racial. A primeira é o preconceito. A segunda, a desigualdade econômica, visto que a população negra tem menos poder financeiro para ter um plano de saúde privado. Há também o fato de ter a informalidade no emprego ser maior entre pretos e pardos. Dados do Ministério da Saúde mostram que negras e negros são os mais afetados por doenças como anemia, hipertensão arterial e diabetes. Neste caso, a incidência da doença em homens negros é 9% maior do que em brancos. Entre as mulheres, o número de negras acometidas é 50%. A cada 100 mil mulheres negras que deram entrada em uma unidade de saúde para ter seus filhos entre 2008 e 2017, 22 morreram. O número representa o dobro em relação às gestantes brancas. Em 2009, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Entre suas diretrizes estão a promoção de ações de combate ao racismo, mas mesmo depois de 10 anos, somente 57 municípios colocaram em prática. Como dever constitucional, o Estado deveria fornecer aos cidadãos, de forma independente de sexo, idade, classe social ou raça, uma ampla estrutura de proteção contra a possibilidade de se tornarem vítimas de violência. Esse é um direito no qual nenhum indivíduo pode ser legitimamente excluído, fundamento do próprio contrato social. Contudo, a segurança pública é uma das esferas da ação estatal onde a seletividade racial se torna mais patente. A grande desigualdade entre brancos e negros no que diz a respeito à distribuição da segurança. Essa desigualdade é explicitada pelas maiores taxas de vitimização da população negra. Pode-se tomar como referência a taxa de homicídios. Se devido à situação de insegurança no país, a exposição da população em geral, à possibilidade de morte violenta já é grande, ser negro corresponde a pertencer a uma população de risco. A cada 3 assassinatos, 2 são negros. No conjunto
Da população residente nos 226 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, calcula-se que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídios é 3,7 vezes maior em comparação com os brancos. Diante desse contexto, objetiva-se abordar de forma mais específica o racismo institucional dentro das polícias, mesmo sem subestimar o papel ou a relevância das outras instituições componentes do sistema de justiça criminal. As polícias merecem ser o foco de atenção por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque constituem o principal filtro do sistema, por meio do atendimento direto à população e das atividades de apuração e investigação de crimes. Definem a distância entre a criminalidade detectada e processada legalmente. Paz 2010. Em segundo lugar, porque as polícias consistem em um dos aparatos mais presentes e atuantes do estado do cotidiano da população, principalmente das camadas pobres e negras, maior alvo das ações de vigilância e repressão policial. Paixão 1985. A palavra racismo significa uma discriminação sofrida por conta de diferenças biológicas. A vida das pessoas negras é bastante afetada. A cada 23 minutos, um negro morre no Brasil. Isso dá em média 63 mortes por dia e quase 23 mil por ano. Afeta a vida das pessoas em seus ambientes de trabalho, não somente por seus clientes, mas também pelos seus colegas. Faz com que os negros não tenham nenhuma liberdade. Há diversos relatos de pessoas que entram no shopping ou supermercado e são seguidos pelos seguranças. As pessoas negras são as primeiras a serem suspeitos ou acusados. Não só no Brasil, mas pelo mundo existem casos em que foram mortos injustamente somente por sua cor de pele. Um jovem negro na favela é um traficante, mas um branco é simplesmente um morador. Os negros têm tido maior aumento em saúde mental, por conta das agressões verbais e físicas que recebem dia após dia. Vários negros são presos e somem nesse período de tempo e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Mas será que outro jovem não conseguiria respirar como Floyd, ou outro carro será baleado com mais de 80 tiros? Será que outro jovem negro vai ser baleado por confundirem seu guarda-chuva com uma arma, ou outra mulher agredida por sua melanina? Não devemos fechar nossos olhos para o que acontece debaixo dos nossos narizes.